dores físicas, elas podem estar relacionadas às dores emocionais não curadas e não compreendidas, tá, gente? A gente pode sim sentir uma dor física relacionada a uma dor emocional, tá? Então, doença, por exemplo, gente, é um sinal de que você está se desviando da lei do amor. É estranho, né, falar isso, mas eu vou explicar por quê. Porque quando a gente se afasta da lei do amor próprio ou do amor para com o próximo, mesmo que de forma inconsciente, tá? Você tá tornando as coisas diferentes da forma como elas deveriam ser. Você deveria se amar mais, você deveria se amar sempre, né? Você deveria amar ao próximo. E aí, quando essas coisas não acontecem, você adoece, tá? Então, quando nós não escutamos o nosso corpo, que muitas vezes pede mudanças, aí a gente ignora isso, né? Então, com o tempo, nosso corpo começa a gritar, né, com a gente, para ver se a gente escuta. Preciso de mudanças, você tem que mudar sua vida, você tem que mudar seu estilo de vida, você tem que mudar seus pensamentos. E você ignora aquilo, vai ignorando. E uma hora ele grita com você, e os gritos dele são sentidos através das dores. Então, as coisas, às vezes, quantas vezes a gente negligencia a nossa saúde de várias formas, de formas que a gente acha que é tudo muito simples. O simples fato de não tomar água, a gente está negligenciando a nossa saúde, de não fazer uma atividade física, a gente está negligenciando a nossa saúde, da gente ficar cultivando pensamentos negativos, né? A gente está negligenciando a nossa saúde, a gente não se alimentar de forma saudável, também estamos negligenciando a nossa saúde. E o nosso corpo dá essas informações. Às vezes você é uma pessoa que tem prisão de ventre e não preocupa em cuidar, seu corpo está dando informação, olha, as coisas não estão funcionando como deveria, muda essa alimentação, põe mais água, põe atividade física. E você ignora, continua comendo só o que você gosta de comer, não está preocupado com os sinais do seu corpo, né? Às vezes come daquele estufamento, a barriga fica toda inchada, cheia de gases, um sinal de que aquilo que você está comendo não está fazendo bem para você. Mas o que você faz? Você ignora. E aí vai, pequenas coisas que vão acontecendo. Você começa a sentir dor de cabeça, todo dia sente dor de cabeça, todo dia. Não entende que sinal que é esse, não busca entender, né? E aí vai negligenciando, vai passando. Quando você vê, o seu corpo vai gritar com você. Vai vir dores, né? Para te trazer um alerta. Olha, tô dando meu último intimato para você. Ou você muda ou o negócio aqui vai ficar muito complicado. Então, a gente tem que ficar muito atenta a isso, né? E hoje em dia, a gente tem muitos mecanismos de calar a boca do nosso organismo, não é mesmo? A gente tem remédios que calam a boca do nosso organismo, não reclama de nada não, toma. A gente tem operações, a gente tem retiradas de órgãos calando a boca do nosso corpo, né? Então, a gente tem retiradas de partes do nosso corpo, né? Então a gente tem muitos mecanismos de calar a boca, mas antes da gente precisar de ir para esse lado mais radical, o nosso corpo já vinha conversando com a gente. Então as pessoas hoje elas não conseguem mais conversar consigo mesmas, né? Elas não conseguem mais se ouvir, né? Sabia que a sua voz interna conversa com você o tempo inteiro, né? A sua sabedoria interna ela tá pronta para te ajudar, mas né, não nos ensinaram a escutar isso, né? Então, assim, ensinaram que a gente deve calar as nossas dores ao invés de entender. Não é isso que a gente aprendeu? Então, toma aquilo ali que a dor some, né? E aí você fica ignorando o que o seu corpo tá, os sinais que ele tá te dando. Você não quer nem parar para pensar, por que eu tô sentindo essa dor de cabeça? Ai, minha dor de cabeça, dói minha cabeça, todo dia dói. Você tá tomando água? Sabia que desidratação causa dor de cabeça? Às vezes não tá tomando água, aí vai lá e toma um comprimido, cala a boca. Quando você vê, você já tem um problema mais grave, de repente vai surgir lá uma pedra nos rins, ou então até uma insuficiência renal, porque você não toma água, né? Então, pequenos detalhes, o nosso corpo conversa com a gente o tempo todo. E quanto mais natural for sua alimentação, quanto mais voltado para o natural você for, mais você consegue entender a linguagem do seu corpo. É fantástico, gente. Era assim que os nossos antepassados faziam.
né? Eles entendiam o que ele precisava e eles tinham tanta sabedoria que eles sabiam até as folhas, os chás que serviam para resolver aquilo ali, para que as coisas, né, dessem uma amenizada e ele seguisse. E a gente perdeu tudo isso, né? A gente perdeu. Então é importante a gente buscar esse tipo de informação, fazer esse resgate. Como que eu posso curar as minhas dores? Como que eu posso não deixar meu emocional influenciar, se fortalecer tanto meu emocional a ponto de gerar uma dor física? Então vou cuidar disso. Às vezes a pessoa tá tão nervosa, tão ansiosa, tá tão estressada, aí fica toda dura, pescoço travado. Quantas e quantas vezes já não sentiu isso? Né? Ai, aquele peso aqui na nuca, né? Que pode ser várias coisas. Então, assim, porque o corpo tá dando uma informação, e o que que você faz? Ah, peraí, vou dar um cala-boca aqui pra aliviar essa dor, essa tensão aqui, e você não cuida da origem do problema, você não cuida do que tá gerando aquilo. Aí o efeito passa, você de novo toma outro. Aí passa o efeito, a dor volta, você vai lá e toma outro, e você fica nesse processo, nesse ciclo em que nada se resolve e o que era pequeno dentro de você vai só crescendo, crescendo, crescendo. E quando você vê, tá uma situação que você fala, gente, mas eu tava boa. O que foi que aconteceu comigo? Não entendo. De repente veio a doença X. De repente aconteceu isso comigo. Não, nada vem de repente. É tudo um processo, é uma caminhada, é um desgaste, é muito tempo seu corpo sendo calado. E aí depois os resultados vêm, né? E muitas pessoas, elas estão pagando o preço por isso, né, gente? Tem muitas pessoas adoecidas, muitas pessoas acometidas de dores terríveis. E os alívios imediatos que antes resolviam, né, muitas vezes nem resolvem mais, né? Então, nós podemos ligar, gente, alguns tipos de dores com as questões emocionais, lembrando que eu vou falar para vocês algumas dores aqui e determinadas regiões que elas afetam, não são dores ligadas a traumas nem acidentes, tá? Eu tô falando são dores que vão criando força, elas vão crescendo, elas vão ganhando força, tá? Então, é porque acidente, trauma, queda, né? Essas coisas é outra coisa ali, é uma dor traumática, né? Uma dor que foi gerada por um impacto, então é diferente, tá bom? Tô falando de dor que de repente foi surgindo, foi crescendo, você não teve nada aparente para gerar aquilo ali, mas aquilo foi acontecendo com você, né? Então, isso aí é importante você perceber, tá bom? Eu vou dar para você somente alguns exemplos, só para ilustrar. Eu não vou falar de todos os tipos de dores no corpo, não, tá bom, gente? Então, por exemplo, quem sente dor nas canelas, gente, essa dor indica conflitos internos, tá? Então, seus ideais podem ter sido destruídos, coisas que você planejou, pode ter sido destruído, tá? Ou talvez você queira algo que que não esteja alinhado com seus princípios, algo que não esteja alinhado com o que você aprendeu, com o que os seus pais, por exemplo, te disseram, tá? Então essa dor na canela, ela não permite que você ande. Está associada ao nosso futuro, à nossa capacidade de seguir em frente. Então pessoas que sentem esse tipo de dor pode estar ligada a isso tudo que eu falei, tá? Por exemplo, morder a bochecha. Tem gente que fica, nossa, minha bochecha toda dolorida, eu mordo minha bochecha. Indica ansiedade, pessoas muito ansiosas, tá? Pessoas também que podem ter alguns segredos que ficam incomodando ela. Por quê, gente? Porque a boca é a parte do corpo que está associada à aceitação de novas ideias. Então, alguns problemas nessa região pode ser isso, dificuldade de aceitar novas ideias, pode gerar algum transtorno na boca, tá? Dor, alguma inflamação, alguma coisa assim. Não tirando, né, gente, a responsabilidade, claro, de questões mesmo. A afta pode estar ligada a né, um excesso de acidez no seu estômago, né? Então isso aí é outra coisa. Eu tô falando tanto que eu tô pontuando coisas mais físicas, morder, né, a bochecha e tal. Então é isso. As costas, gente, simbolizam o pilar, tá? Na nossa vida. Então, problemas nessa parte do corpo indicam falta de apoio moral. A pessoa acha que ninguém a ama ou sente necessidade de esconder o próprio amor, tá bom? Pode ser isso, dor nas costas. A pessoa, ela tá sentindo falta de apoio.
que é bem comum, né, gente? Por isso que a gente tem tantas pessoas que sentem dores nas costas. As dores nas articulações indicam uma crítica pesada, tá? Em si mesmo. Indicam também pessoas que ficam com raiva acumulada, tem uma raiva aí que não foi bem resolvida, pode gerar dores articulares. E existem outros problemas, tá, gente? Eu não tô falando que toda dor articular é porque a pessoa tem raiva acumulada, não. Ou porque a pessoa se critica de forma muito pesada. Não é só isso, não. Pode ser que seja isso também, tá bom? A dor no estômago, por exemplo, ela pode indicar incertezas, desespero, falta de esperança, tá, gente? Então, essa dor que às vezes sente no estômago, claro que ela tá ligada, pode estar ligada a gastrite, pode estar ligada a hiperacidez no seu estômago, pode estar ligada à alimentação errada, tá? Mas ela também pode indicar incertezas, desespero, falta de esperança, tá? Um sobrepeso, por exemplo, né? Pessoas que estão acima do peso pode indicar medo, pode indicar um desejo de se proteger contra todas as pessoas ou contra algumas pessoas, né? Às vezes a pessoa ela já sofreu algum trauma na infância, de assédio ou alguma coisa relacionada na parte sexual e ela se torna um adulto obeso para se proteger, para no inconsciente dela, né? Acha que aquilo ali é uma forma de não ser atraente, de não vivenciar de novo aquela experiência ruim. Então, pode ser, tá, gente? Porque o sobrepeso pode estar relacionado com várias outras questões. Não estou salientando que seja somente isso, tá bom?